Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. Nós estamos felizes por estar mais esta manhã com o Senhor, com os irmãos. É sempre um privilégio retornar, né? Nós já retornamos às nossas atividades na segunda-feira e já estivemos com os irmãos na quinta-feira, no culto, mas domingo é o primeiro depois das férias. Então quero agradecer aos irmãos que oraram por nós para que nós pudéssemos ter um descanso, e assim o foi. Não viajamos e eu fiquei em casa descansando, e no começo não deu para descansar muito, mas quando as férias começam a ficar bom, já está chegando a hora de retornar ao trabalho, né? É sempre assim, depois de 15 dias é que você começa a relaxar. Isso é um estudo que foi feito na área da medicina do trabalho. Os primeiros 15 dias de férias, você apenas está se desligando. Ainda não se desligou. Somente depois de 2 semanas é que você praticamente começa a usufruir o descanso. E aí, se você não tirar os 30 dias, já fica difícil para você descansar um pouquinho. Por isso, aprenda mais isso, irmão. Pegue 30 dias de férias e fique descansando 30 dias de férias. É uma das boas coisas que a legislação trabalhista instituiu para nós. Mas nós estamos alegres por estar novamente com os irmãos e já neste culto de ceia. E eu gostaria, então, de ler a palavra de Deus e, como sempre faço nos cultos de ceia, gosto de ler o Salmo 100. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100 e, em pé, vamos ler a palavra de Deus. É um salmo em que toda criatura é exortada a louvar a Deus. Um salmo de adoração, um salmo de louvor. E nós, que hoje vamos celebrar este memorial da ceia do Senhor, porque Jesus disse, fazei isso, ou seja, repitam este ato até que eu venha. Foi uma das ordens que Jesus deixou à igreja, sempre rememorando o sacrifício que eu fiz por vocês. Então, a igreja primitiva acostumava reunir-se todo o primeiro dia da semana, que é o domingo, e celebrar o partir do pão. Depois da Reforma Protestante, em outubro agora nós comemoramos, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante, as igrejas evangélicas adotaram este procedimento de fazer mensalmente a celebração da ceia do Senhor. Mas, originalmente, a impressão que nós temos, por um versículo do Novo Testamento, é que essa celebração era feita dominicalmente, ou seja, todo o primeiro dia da semana ou o primeiro domingo da semana, o domingo da semana, né? O primeiro dia da semana. Nós vamos, então, hoje celebrar a ceia do Senhor e começamos lendo a palavra de Deus que diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores ou habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Diga assim, o Senhor é bom. Eu sou ovelha dele.
Ele me elegeu. Ele me elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para ser dele. Aleluia. Sabe, irmãos, é um mistério tremendo esse. Só na eternidade é que Deus vai abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender o grande amor que Deus demonstrou por nós, nos atraindo quando nós ainda, diz a Bíblia, ainda éramos pecadores, revoltados contra Ele. Ele nos amou em Cristo, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo, em amor, por causa do amor de Deus. Eu fico maravilhado quando eu começo a pensar no amor de Deus. E não dá para você entender, com a sua mente você não tem condições de alcançar a grandeza, a sublimidade do amor de Deus. Você já parou alguma vez para pensar como Deus te ama? Como Ele é tão amoroso que Ele nos perdoa os nossos pecados, que Ele nos corrige, que Ele quer que nós alcancemos essa graça extraordinária da salvação. É algo profundo que é difícil para a nossa mente entender. Por isso que a Bíblia, quando define a pessoa de Deus, diz: Deus é amor. Ele não tem amor. Ele não possui amor. Ele é. A essência de Deus é amor. Por isso, irmãos, é um privilégio participar do corpo de Cristo. Celebrar, como nesta manhã, o que Jesus fez por nós. Jesus é a encarnação do amor de Deus. É a encarnação do amor de Deus. É a revelação do amor de Deus. Deus é amor. E Jesus, para nós, é a revelação, a encarnação, a praticidade do amor de Deus manifestado a nós. Vamos orar. Levante as suas mãos para cima. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por este amor inefável. Este amor, ó Pai, que é impossível de ser descrito. O apóstolo Paulo, ao escrever em 1 Coríntios 13, ele fala deste amor, ó Pai. Mas nós não alcançamos a capacidade, não temos a capacidade de compreender a grandeza, a profundidade, a largura do teu amor, ó Pai. Mas sabemos que somos amados do Senhor. Este salmo que acabamos de ler diz que o Senhor é bom. E foi por causa da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, e que nós fomos atraídos a Cristo. E estamos hoje centrados no Senhor, debaixo das suas poderosas mãos. Obrigado, meu Deus, por este amor bendito manifestado através de Jesus Cristo. E com alegria nós podemos dizer: somos o teu povo, somos ovelhas do Senhor. Obrigado por esse privilégio. E agora que vamos celebrar neste culto ao que Jesus ordenou, este memorial que traz-nos à memória o sacrifício que Ele fez. Desde já, Senhor, nós queremos pedir, perdoa os nossos pecados desde a última celebração que participamos, ó Pai, até agora. Purifica-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus, porque está escrito que o sangue de Jesus, o teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que nós sejamos purificados, ó Pai, de todo o pecado e possamos participar dignamente do corpo e do sangue do Senhor nesta manhã, simbolizados nesses elementos do pão e do suco da videira.
e que nós possamos, ó Pai, ser curados, curados no corpo, curados na alma, restaurados nesta manhã. Traz cura, Senhor, às nossas vidas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o amado. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós queremos, então, dar as boas-vindas a todos os visitantes, pessoas que estão nos visitando nesta manhã. Temos algumas pessoas que nos alegram com a presença. São todos muito bem-vindos aqui. E queremos que você participe conosco deste culto, um culto especial, um culto de ceia, quando nós rememoramos o que Jesus fez por nós. Damos as boas-vindas e gostaríamos que você pegasse o boletim para acompanhar a programação da igreja. Tem uma mensagem na primeira página, importante, boa, para você meditar, em busca da fé genuína. E nós, irmãos, esta semana estamos anunciando esses eventos, né? O pastor Canuto já deverá estar de volta, lá da Itália, da Europa, onde ele está, e no culto da Vitória, de quarta-feira, ele já deverá estar dando prosseguimento a esta campanha. Nós vamos estar também celebrando no dia 22, nos dias 22 e 23, o 29º aniversário da nossa igreja. Este é o mês do aniversário da Igreja Batista Betel. Começou em nossa casa, lá na garagem da nossa casa, na noite de 24 de novembro de 1985, esta igreja, com apenas 27 irmãos, alguns adolescentes ainda, mas já batizados. Saímos da igreja batista dessa cidade por causa da obra do Espírito Santo, que não era aceita naquela igreja, e nós estávamos buscando um avivamento para a nossa vida. E naquele pequeno grupo, de cerca de 5 famílias, nós saímos e fundamos e organizamos esta igreja lá na nossa casa. Isso há praticamente 29 anos atrás. E eu fico maravilhado com o que Deus tem feito. Mas eu quero falar alguma coisa mais detalhada no dia do aniversário da nossa igreja. Nós vamos ter a presença aqui do reverendo Paulo Andreucci, que pastoreia a Igreja Presbiteriana Central, lá de Arapongas. O pastor Andreucci já foi pastor dessa igreja, um homem muito querido, muito preparado, muito comprometido com o reino de Deus. E ele vai estar aqui com a sua esposa, doutora Vera Lúcia, para nos alegrar e trazer a palavra do Senhor naquela noite. Esse culto, como é um culto especial de ação de graças, nós vamos começá-lo às 8h30 da noite, para que seja realmente noite, né? Porque 7h30 ainda tem resquício de sol, né? Porque na verdade é 6h30 da tarde. Então nós vamos começá-lo às 8h30, pontualmente às 8h30, no sábado, dia 22. E nós não teremos o culto do domingo. Então, você que é frequentador do culto de domingo pela manhã, nós não teremos o culto de domingo, porque a festa vai até mais tarde. Então, nós já vamos começar às 8h30 e vamos festejar bastante. Nós vamos ter também, não sei se você viu pelo desenho ali, tem um bolo, né? As crianças ficam todas bem, com bastante expectativa com ver esse bolo, porque vai ter bolo e guaraná, né? Vai ter bolo e refrigerante. E é uma tradição nossa da gente fazer um gostoso bolo que dá para você comer e se alegrar com os irmãos, conversando após o culto. Então nós vamos festejar alegremente as vitórias do Senhor na nossa vida no dia 22. Pode trazer visitantes, será uma alegria recebê-los, e convide e traga. E no dia 23, que é domingo, nós só teremos o culto da noite, que começará então às 7h30 da noite, como é o nosso costume. Então, domingo de manhã do dia 23, nós não teremos o culto matutino.
As irmãs do grupo Sunamita já começaram, então, a fazer as confraternização de fim de ano. Este grupo, Luz do Mundo, vai estar confraternizando no dia 12, agora na quarta-feira. Irmãos, nós vamos ter o aniversário do pastor Rodrigo Marques Gutierrez. Pastor Rodrigo, hoje ele está pregando em Moreira Salles. A nossa igreja em Moreira Salles está completando nesse mês 20 anos, e o pastor Rodrigo está lá já pregando nesta manhã, estará à noite. Domingo que vem eu vou para ministrar aos irmãos, mas eu só vou ministrar de manhã. Eu pedi que não fosse à noite, porque eu não gosto de viajar de noite por causa da vista, do óculos, me atrapalha os faróis de carro. Então eu vou estar só com os irmãos lá pela manhã, domingo que vem. Mas o pastor Rodrigo ele vai completar 40 anos. Né? E 40 anos a gente comemora uma vez, quando muito duas, né? 3 é praticamente impossível. Mas nós vamos comemorar então com o pastor Rodrigo, com a Samanta, com a sua família, seus familiares, e nós vamos fazer um jantar por adesão, né? Porque quem puder e quiser, adere a esse jantar. Nós vamos fazer um preço bem simbólico, né, de R$10, e vamos limitar a quantidade de convites, porque nós temos também limitação de espaço na nossa chácara. Então, se você quiser participar, vai ser, então, feito no dia 25, né, às 20 horas, lá na chácara, um culto de ação de graças e também, na verdade, não é um culto, é um jantar. Né? É um jantar, mas é um momento de agradecer a Deus pelos 40 anos da vida desse jovem pastor, que é o vice-presidente desta igreja, meu genro, com muita satisfação, né? E eu me alegro muito no pastor Rodrigo. Aliás, nos pastores jovens. Nesse ponto eu estou descansado, sabe, irmãos? Posso partir a hora que Deus quiser, porque eu fico muito tranquilo em relação a esta igreja. Fiquei 30 dias aí descansando, mais ou menos de olho, né? Porque a gente sempre fica meio antenado nas coisas, e ajuda aqui, ajuda ali, mas eu posso ficar bem tranquilo, porque nós temos uma liderança de jovens pastores e obreiras que realmente têm todas as condições de deslanchar esta obra até muito melhor do que eu e a Elizabeth, com toda certeza. Então, nós vamos comemorar os 40 anos do pastor Rodrigo. E como não dá para chamar todo mundo, nós vamos fazer, então, uma espécie de adesão. Se você, então, quer participar, esteja atento para esses detalhes. Jantar da Adonep no dia 28, e as Sunamitas vão estar encerrando no dia 29 deste mês. São esses os avisos que nós temos no boletim. Nós temos também um aviso fora do boletim. Faleceu a irmã Irene Castilho, e seu corpo está sendo velado na capela 3 do cemitério. A irmã Irene é mãe do irmão de Emerson Castilho, que é vereador na nossa cidade. Ela faleceu em Curitiba e o corpo foi trazido esta noite para Umuarama para ser sepultado aqui. Ela é a mãe do vereador e pastor também, consagrado, mas licenciado, irmão de Emerson Castilho. Se você quiser cumprimentar a família e prestar homenagem, então é na capela 3 do cemitério local. Irmãos, nós temos que fazer uma comunicação de disciplina. Nós, no presbitério, nos reunimos nesses dias e nós, então, tratamos de alguns casos de disciplina. Nós tratamos de 5 casos em que foram disciplinados irmãos
e irmãs, pelo pecado de fornicação e pelo pecado de adultério. Como não houve repercussão fora de um âmbito muito restrito, então não há maiores divulgação. Apenas quero dizer para os irmãos que esses casos, quando chegam ao conhecimento dos pastores, das obreiras, do presbitério, eles são tratados sim. E nós fazemos o acompanhamento individual, pessoal, com esses irmãos, de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta. Então, estão sendo acompanhados, porque foram disciplinados, 5 irmãos, entre homens e mulheres, por esse pecado, que é o pecado de adultério, quando a pessoa é casada, e de fornicação, quando ela é solteira. É o mesmo ato, né, relações sexuais fora do casamento. Então, ela é disciplinada e é um pecado grave contra Deus e contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Depois que eu ministrei aquela palavra, foi a última ministração que eu fiz antes de entrar de férias, sobre a santificação do corpo. Graças a Deus, esses casos vieram à tona e nós pudemos, então, tratar. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que o pecado é uma opção. Para o crente nascido de novo, ele tem a opção de pecar ou não. Satanás não peca em nosso lugar, os demônios não pecam em nosso lugar. O que eles fazem é nos tentar. Tentação não é pecado. Ceder à tentação é que é o pecado, né? Quando você cede, então aí você entra em pecado. Você peca contra Deus, esses pecados são muito graves. Você peca contra Deus, você peca contra a igreja, que é o corpo de Cristo, você peca contra o seu cônjuge, se for um caso de adultério, você peca contra o seu cônjuge, você peca contra a palavra, a sua família, seus filhos, e peca também contra os pastores que te ensinam a palavra de Deus da maneira certa. Então é um pecado que você deve resistir no sentido de fugir. Pecados da carne é fugir. A Bíblia manda fugir. E quando você não foge, você acaba caindo e depois tem que passar pela disciplina da igreja. Porque se a igreja não te disciplinar, Deus vai te disciplinar. E a Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor. Com Deus não se brinca, dele não se escarnece. Então é melhor que a igreja fique sabendo e trate de disciplinar com amor, com cuidado. São coisas que ferem o nosso coração. Eu fico muito triste, mas ao mesmo tempo eu me alegro, porque sei que Deus está agindo na vida daquela pessoa. Então são 5 casos de disciplinas, e nós também queremos comunicar o desligamento da irmã Silma de Matos Oliveira Maciel, a pedido dela. Ela pediu para ser desligada do hall de membros, está morando na cidade de Maringá. Isso foram decisões do presbitério que me cumpre comunicar à igreja. E, por último, eu quero fazer um apelo para você. Você que gosta de dar cartão de Natal, não dê cartão de Natal. Dê este livreto. É a 16ª vez que o reverendo Messias Anacleto Rosa, muito conhecido da igreja, já pregou várias vezes em aniversários aqui desta igreja, é pastor jubilado da Presbiteriana Independente de Londrina. Ele escreve 31 mensagens. Dessa vez o tema é Pela Graça. São mensagens assim muito boas. Essas aqui eu ainda não li, mas eu costumo ler e distribuir esses livretos. Custa R$4. Ele já vem com o envelope para você endereçar. Você faz uma dedicatória e a pessoa que receberá, ao invés de
você dar aqueles cartões de Natal, que você vai pagar muito mais que R$ 4, né, num cartãozinho de Natal, que a pessoa olha assim, com aquelas mensagens impressas e tal, obrigado, e põe para lá, às vezes joga. Essa aqui não, essa aqui ela vai desfrutar. Ela pode ler uma mensagem dessa por dia, e se ela ler em todos os meses, essa palavra vai entrar no seu coração e ela vai ser muito abençoada. Então, não deixe para a última hora, mesmo porque logo termina isso aqui. Então, se você vai dar cartão de Natal, faça isso logo ali na nossa tesouraria. Traga agora, então, a tua oferta com alegria, sem constrangimento, e a coloque aqui à frente. Vamos em pé, irmãos, consagrar a Deus essas ofertas. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua bondade para conosco. Nós te louvamos, Senhor, pela provisão do Senhor na nossa vida também. Pai, nós já estamos indo para o final do ano e o Senhor nos tem abençoado, nos tem protegido e nos tem ajudado durante todos esses 10 meses já percorrido, e nós colocamos esse 11º mês diante do Senhor, que já está em andamento, e pedimos, Pai, que seja um mês de prosperidade forte na nossa vida. Desvia de nós, ó Pai, aquelas pessoas ruins e más que queiram nos prejudicar, tira para longe de nós, e traz aquelas, ó Pai, que serão instrumentos de bênção nas mãos do Senhor para nos abençoar. Ó Pai, que nós possamos prosperar, tanto no campo como na cidade, em tudo que colocarmos as mãos para fazer, porque é promessa do Senhor que assim o faria, quando nós obedecêssemos a sua palavra. Ó Pai, aqui estão as ofertas, dízimos já foram entregues, e nós consagramos tantas ofertas como os dízimos ao Senhor, para que sejam usados na expansão do teu reino, através da vida desta igreja. Pai, nós abençoamos os missionários que recebem ajuda desta igreja, os 16 missionários, as várias instituições que nós ajudamos, ó Pai, casas de recuperação, crianças abandonadas, enfim, Senhor, ó Deus, que isso tudo resulte, ó Pai, em galardão para os irmãos que são fiéis no pouco, para que eles sejam colocados no muito no teu reino. Nós os abençoamos e consagramos ao Senhor assim essas ofertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. As crianças que ainda estão aqui poderão ir para as classes, nós os abençoamos com o aprendizado da palavra de Deus, e o pastor Giovanni vai ministrar a palavra nesta manhã. Graça e paz, igreja. Amém. Coisa linda, né? Igreja lotada, povo de Deus
querendo aprender mais da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Então abra comigo, meu amado, minha amada, em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, nós aprenderemos hoje como vencer ao fracasso. Vencendo ao fracasso é o tema da nossa meditação na palavra de Deus, do sermão, da nossa reflexão. E gostaria de te ensinar como um cristão, filho de Deus, que logo após um erro, um fracasso, um pecado, uma tragédia, na verdade, precisa reagir diante do fracasso. Nós precisamos entender, amados, que o que define a nossa vida com Deus não é apenas a nossa ação, mas principalmente a nossa reação diante do problema, da dificuldade, do fracasso, do pecado, da crise, da dificuldade. Na verdade, a nossa identidade, quem nós somos, é revelado mediante as nossas reações. Amém? Fala comigo. A minha identidade é revelada através das minhas reações. E é bem isso na vida cristã e no dia a dia você vai perceber. A maneira como você reage às dificuldades, às lutas, aos problemas, às circunstâncias, revelam quem você é. E isso é muito importante nós entendermos na vida cristã para vencermos os fracassos, os tropeços, os problemas, as dificuldades, os pecados, as crises, as adversidades. Precisamos reagir de maneira correta. E por causa disso nós vamos aprender na vida de Davi, a maneira como esse homem de Deus, que foi chamado, conforme diz lá no livro de Atos, um homem segundo o coração de Deus, a reação que Deus espera de mim e de você, mesmo diante de uma grande tragédia. Nós vemos aqui que essa foi a maior tragédia da vida de Davi. Foi uma tragédia moral, foi uma tragédia familiar, foi uma tragédia espiritual, foi uma tragédia governamental, porque ele era rei de uma nação inteira. E o nome de Deus foi difamado, foi desonrado, ele foi apedrejado moralmente, perdeu 3 filhos. Houve uma série de consequências mediante o seu fracasso, a sua derrota, o seu pecado, a sua queda. Mas mesmo diante dessa situação terrível, Davi reagiu da maneira correta e Deus o poupou em vida, sofreu as consequências, assumiu as suas responsabilidades, mas ao final da sua vida terminou muito bem, graças a Deus. Amém? Superou o fracasso, venceu o fracasso. E dentro da história bíblica se colocou como um dos maiores homens de Deus. Um homem que a palavra de Deus chama de homem segundo o coração do Senhor. Amém? A própria linhagem de Jesus veio através de Davi. Ele é o filho de Davi. Ele veio da linhagem do filho de Jessé. E nós precisamos aprender de maneira gloriosa como é que Davi reagiu mediante o fracasso. Vamos ler então a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do 1º versículo. A Bíblia diz: o Senhor enviou Natã era um profeta, a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, e aí ele começa a contar uma história, uma parábola. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo então um viajante ao homem rico, não quis o homem rico tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer àquele viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, naquele momento, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse Davi a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto.
e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã. Gostaria que você prestasse atenção, porque essa é a chave da nossa palavra nesta manhã. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Mas posto que com deste motivo a quem blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Versículo 15: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, Betseba, dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam então os servos de Davi a informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém depois que ela morreu te levantastes e comeste pão. Respondeu Davi: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia eu em meu coração: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança? Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Fala comigo. E o Senhor o amou. E Davi então entregou nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém, amados? Uma história difícil, trágica, onde nós vemos um homem extraordinário, o maior rei que Israel já teve, pisando na bola, fracassando, falhando, errando, pecando, de uma maneira drástica e terrível. Um homem que sofreu essas consequências todas que nós vemos, e muito mais que depois na frente você pode ler através das Escrituras. Davi foi o maior rei de Israel, é lembrado até hoje. Na bandeira de Israel, você vê a estrela de Davi.
Só que Davi também fracassou. Davi também errou. Davi passou nesse momento uma das maiores crises da sua existência, da sua vida. Mas o mais tremendo e o que eu gostaria de destacar nessa manhã é que Davi reagiu de maneira correta diante do fracasso. Amém? E a pergunta que eu te faço, irmão, você tem reagido de maneira correta diante do pecado? Você tem reagido de maneira correta diante da crise? Você tem reagido de maneira correta diante de algum fracasso? Na história secular mesmo nós podemos ver isso. Thomas Edison, um dos maiores homens que a humanidade já teve, que criou a lâmpada incandescente, fracassou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada que nós usamos hoje nas nossas casas. Claro que de maneira diferente, mais evoluída, muito melhor, mas foi um homem que fracassou mais de 1000 vezes. Henry Ford, também um dos maiores industriais norte-americanos, sofreu vários fracassos, bancarrotas, mas não desistiu, reagiu de maneira correta diante do fracasso. Nós vemos também Benjamin Franklin, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, um homem que fracassou em várias eleições, perdeu vários mandatos, mas não desistiu, permaneceu, continuou e venceu, triunfou. Amém? Será que você tem reagido de maneira correta diante das dificuldades? Será que você, querido, tem tido a atitude correta mediante o fracasso? Essa é a base da nossa reflexão. As coisas mais difíceis desse texto é que Deus determinou uma sentença para Davi. Ele falou, a criança vai morrer. Imagina você ouvir, mediante uma tragédia já moral e espiritual, uma sentença de condenação como essa. Só que Davi reagiu da maneira correta, mesmo diante de uma sentença de morte. Olha só a atitude de Davi. Davi foi e orou. Davi foi e jejuou. Davi foi e chorou. E escreveu 2 dos mais lindos salmos que nós contemos na palavra de Deus. Abra comigo o salmo de número 51. Olha que salmo glorioso que nós temos, fruto de um coração que estava sofrendo, que sofreu um fracasso, mas aí então reagiu da maneira correta do ponto de vista da Bíblia. Salmo 51, olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Coisa linda, né, gente? Um dos salmos mais lindos que nós encontramos na palavra de Deus, escritos logo depois de uma queda moral, de um fracasso. Que maneira você tem reagido mediante o fracasso, querido? Davi, mesmo diante de uma sentença de morte, de uma condenação divina, ele orou, jejuou, chorou, sofreu pela consequência dos seus pecados, mas se posicionou de maneira correta. Querido, você precisa entender que Deus não trabalha comigo e com você por pena. Se nós erramos, Deus vai nos disciplinar, Deus vai nos tratar.
Todo pecado é grave aos olhos de Deus. Todo pecado tem consequências espirituais e naturais. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra o pecado, amém? Como, pastor? Vigiando, orando, cuidando, vivendo no Espírito, não alimentando a carne, mas vivendo de acordo e da maneira correta do ponto de vista de Deus. É muito importante você entender isso, você precisa lutar com todas as suas forças para não fracassar, para não cair, para não pecar. Mas caso isto aconteça, porque nós somos falhos, pecadores, frágeis, homens e mulheres, pecadores que precisamos da graça de Deus, precisamos aprender a nos levantar em Deus. Amém? Fala comigo, eu preciso aprender a vencer o fracasso. Uma das coisas mais importantes da vida cristã, e que vai te fazer um vencedor ou um derrotado, é você aprender a se levantar em Deus mediante um fracasso. Nós precisamos aprender isso. O que é vencedor? O que significa a palavra vencedor? É alguém que venceu a dor. E você, amado? Diante da dor, das mazelas, das angústias, das dificuldades, do sofrimento, das dificuldades, das adversidades, será que você tem vencido a sua dor? Será que você tem sido um derrotado? Porque derrotado é isso, é uma pessoa que cai, fracassa e fica de forma cíclica, ou seja, contínua no fracasso, na derrota, na queda. E essa é uma posição espiritual terrível, perigosíssima. Essa pessoa morre de forma cíclica num pecado, numa derrota, num fracasso. O fim dela, diz a palavra de Deus, é o inferno. Mas se nós nos levantarmos no Senhor, Deus é capaz de perdoar o teu pecado. Amém? Te dá força e graça para mudar a tua história e levantar você emocionalmente, espiritualmente, colocar de volta você no prumo de Deus, nas veredas da justiça. Nós precisamos entender, Deus não trabalha por pena de você. Deus trabalha pelo propósito dele na sua vida. E nós vemos que todas as consequências que Davi sofreu, Deus não queria isso. Mas ele fez, errou, Deus tratou, deu de maneira exemplar essa situação na vida de Davi, para que seja exemplo para nós hoje, porque ele era uma pessoa proeminente, de posição, um homem que caminhou com Deus em intimidade, mas que pisou na bola, errou, falhou de forma gravíssima. E Deus tratou. Deus não passa a mão na cabeça, gente, de coisa errada. Deus trata, Deus corrige. E aqui nós vemos Deus trabalhando com o propósito dele na vida de Davi. Não, Deus não agiu por pena. Deus agiu com misericórdia, mas tratou o problema de forma bem dura com Davi. Davi não morreu, mas sofreu as consequências terríveis do seu pecado. Em João 13:7 a Bíblia diz: aquilo que eu faço não o sabes agora, mas o saberás depois. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, querido. Na hora em que a gente está vivendo a dor, a dificuldade, as feridas, os problemas, nós não entendemos. Às vezes até entramos em crise com Deus, num momento de deserto, de dificuldade, mas nós precisamos confiar de que Deus está conosco, se estamos nele. Amém? Se estamos nele. E precisamos reagir de maneira correta. Quais foram as reações de Davi? Feche os seus olhos, vamos orar diante da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Eu peço a tua graça e a tua unção neste momento, para levar os meus irmãos a entender que o que mais importa na vida cristã é a nossa reação diante do fracasso. Pai, que possamos reagir de maneira correta, da mesma maneira que Davi reagiu, assumindo as nossas responsabilidades, as consequências, mas mais do que tudo isso, correndo aos teus pés, clamando pela tua graça, pelo teu perdão. Livra-nos do mal, das tentações, das mazelas, das dificuldades, que possamos ser vencedores, pessoas que vencem a dor, mas que se agarram nos teus braços de amor, de graça. Nos levante cada pessoa que está fracassada, derrotada, em derrota, em pecado, sujeira, crise ou dificuldade. Levanta os teus filhos na posição que o Senhor tem no teu coração. Ajuda-nos a reagir de maneira correta diante dos fracassos.
Em o nome de Jesus. Amém e amém. A primeira reação de Davi, mediante ao fracasso, ele se levantou da terra. Amém? Ele se levantou, ou seja, ele se levantou. Isso fala de um recomeço, de sair do chão e se elevar em Deus, de um novo tempo na sua vida, de uma atitude. E é interessante que várias vezes Jesus, quando ia curar alguém, ele estendia a mão e falava o quê? Levanta-te e anda. Deus espera uma reação nossa. Ele nos dá força para nos levantar, mas quem se levanta somos nós. Nós vemos que quem se levantou aqui, depois de 7 dias de oração, de jejum, mesmo diante de uma sentença decretada, a perda de um filho, Davi reagiu de maneira correta. Ele se levantou do pó da terra. Querido, Deus não te criou para ficar prostrado no chão. Amém? Derrotado, no pó, no monturo. A Bíblia diz que Deus levanta aquele que está no pó, no monturo. Existem momentos de quebrantamento, de dor, de sofrimento, mas você não pode viver a vida toda assim. Você precisa recomeçar, você precisa se levantar, você precisa ter uma atitude, você precisa restabelecer uma posição em Deus. E foi isso que Davi fez. Se levantou no Senhor. Isso fala de atitude. Qual é a tua atitude diante do fracasso? É a primeira reação que nós aprendemos com Davi. Ele se levantou da terra. Segunda característica de Davi é tremenda. Ele foi e se lavou, diz a palavra de Deus. Está aqui no texto, você pode ler ali. Ele se lavou, ele foi na direção e se lavou. O que nós podemos entender isso? Ele foi e molhou o seu rosto, seu corpo com água. Isso revela o efeito que a palavra e o Espírito Santo produz dentro de nós. Amém? Querido, errou, fracassou, caiu, se levante em Deus e se lave no Senhor. Se lave no sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Se lave na palavra de Deus que te limpa e te purifica, que renova a sua mente, que te restaura, que refrigera a tua alma. Se lave no Senhor, meu irmão. Se levante no Senhor, mergulhe nas Escrituras. O que geralmente acontece é o contrário, a pessoa pisa na bola, ela peca, ela tropeça, ela cai, ela se afasta de Deus. E aí a situação se torna mais crônica, pior, mais horrenda, amados. Porque quanto mais longe de Deus, pior fica. Um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Quando você cair, quando você estiver mal, é hora de buscar o Senhor. Foi o que Davi fez. Ele se lavou. Isso fala de mergulhar nas Escrituras, porque é nelas que nós reencontraremos a nossa identidade em Deus. Amém? E lembre-se, eu sempre tenho falado isso, identidade gera destino. Se você ficar no chão, no pó, no monturo, chorando, resmungando, fracassado, derrotado, o diabo vai ficar cada vez te culpando mais, te destruindo mais emocionalmente, sentimentalmente. Levante-se em Deus. Receba o perdão e a graça de Deus. Assuma um compromisso de mudança e de transformação de vida, de arrependimento, e se lavre na palavra, porque é na palavra que você vai reencontrar o caminho de volta a Deus. É onde Deus falará: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu tenho graça e misericórdia sobre a tua vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Tua alma está aflita, está assolada, mergulhe nas Escrituras, porque é nelas que você vai reencontrar a tua identidade de filho. A tua identidade de filho de Deus. Lembre-se, amados, se ouvir uma placa indo lá para Foz do Iguaçu, para vencer a tentação ou o fracasso, declare a palavra de Deus de cor. Se o diabo tem te acusado, se o diabo tem tentado te destruir na mente, nos pensamentos, no coração, através da culpa ou remorso, seja lá o que for, do fracasso, cite de cor a palavra de Deus, quem você é em Deus. Porque a sua identidade vai definir o seu destino. Por isso que Satanás tenta sempre destruir a nossa identidade.
Poxa, mas tu não era crente, aí eu caí no pecado. Você é sujo, você é pecador, você se desonrou. Ah, está sujo, então chuta o balde e vai para o mundo mesmo. É isso que o diabo faz. Mergulhe nas Escrituras. Vença a tentação, declarando a palavra de Deus. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra do céu. Pare de lamber a sua ferida. Pare de lamber a sua dor ou a sua ferida e vai tomar um banho na palavra de Deus. Quem vai tomar banho na palavra de Deus aqui no nome de Jesus? Claro que de maneira simbólica, né? Obviamente. Ou seja, mergulhar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus. Senhor, eu preciso de uma palavra para a minha vida. Nós vemos aqui na vida de Davi, ele foi escrever uns salmos. Ele foi se derramar na presença do Senhor e clamar por misericórdia e graça. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável, reto. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Me lava, me purifica com isopo. É isso que nós precisamos, reagir de maneira correta diante do fracasso. Quando ele se lavou, isso fala de reconhecimento. Ele reconheceu quem poderia dar forças a ele para que ele pudesse sair do fracasso. Será que você tem reconhecido Deus diante do teu fracasso, querido? Ou você quer lutar com as suas próprias forças? Terceira característica de Davi, ele se ungiu. Fala comigo, ele se ungiu. Isso fala de unção, ou seja, ele buscou a unção. Isso, naquela época, ele derramou óleo sobre a sua cabeça. Ele se consagrou ao Senhor, ele se ungiu ao Senhor, ele buscou intimidade com Deus. E esta é responsabilidade sua. A sua condição espiritual depende de você. Eu e o pastor Volteirinho, os demais pastores e obreiros, nós temos que te ensinar como alcançar isso. Mas é você quem tem que buscar isso, amado. Se ungir. Clamar pelo óleo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Como diz Eclesiastes, que nunca falte vestes brancas diante do Senhor, nem óleo fresco sobre a minha cabeça. Que não falte óleo sobre a tua cabeça, que não falte vestes brancas de santidade sobre a tua vida. Se consagre, busque intimidade com Deus. É responsabilidade sua, construção e a preservação da unção divina na sua vida. É sua responsabilidade. Perdeu o óleo, vá à fonte da unção. Amém? Foi o que Davi fez. Ele foi à fonte da unção. Ele voltou a buscar o Senhor de maneira intensa, forte, mesmo diante da dor. Vencedor é aquele que venceu a dor. Como é que você tem reagido diante da sua dor, querido? Como é que você tem reagido diante da sua dor, diante do fracasso? Isso fala de preservação dessa unção. Ser ungido é ser separado, é ser capacitado para uma missão divina. Cada um de nós temos um propósito existencial, temos um propósito de Deus para a nossa vida, temos um propósito de Deus dentro da sociedade. Você não nasceu fruto do acaso, fruto do destino das estrelas, não. Você faz parte de um projeto maior, o projeto de Deus sobre essa terra. E é isso que o diabo quer destruir, é o propósito de Deus na sua vida. Levante-se no Senhor, se lave com a água da palavra e da unção do Espírito, com o sangue de Jesus, mas se unja, troque a tristeza pela alegria, o perdão de Deus pode te alcançar, amém? A graça de Deus está disponível para você, reaja de maneira correta. Ser ungido é isso, é ser separado, é ser capacitado para cumprir uma missão nessa terra. Cada um de nós podemos ser ungidos por Deus dentro da missão que Deus confiou a nós. Amém? Nós vemos Deus gradativamente tratando com Davi, mas Davi recuperando e restaurando a posição que ele tinha dentro do coração de Deus. Quem é você dentro do coração de Deus? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Qual é o teu propósito existencial? Você precisa descobrir isso em Deus.
Essa é a razão da nossa existência. Troque as vestes sujas, a sujeira, as cinzas que denotam a morte, por vestes de louvor. Foi o que Davi fez aqui, amados. Amém? Quarta reação de Davi. Ele não fugiu da presença de Deus. Ele entrou na casa do Senhor. Amém? Mediante o fracasso, mediante a derrota, mediante a dificuldade, mediante a crise. Tem muita gente que, vai embora da igreja. Foge da presença de Deus. Foge da casa do Senhor. Agora Davi era diferente. Amém? É o que eu e você precisamos ser. Está com dificuldade, está com problema, está com crise, está fracassado. Venha para a casa do Senhor. A Bíblia diz que ele foi e adorou ao Senhor, logo diante de uma sentença de morte, da consequência de algo trágico, da perda de um filho, ele se levantou no Senhor, ele se lavou, ele se ungiu e entrou na casa do Senhor, ele foi adorar de novo. Ele foi orar de novo. Isso fala de receber a graça de Deus e viver na graça de Deus. Não deu certo na primeira vez, meu irmão, tenta de novo. Deus pode te dar uma segunda chance, um novo tempo, uma nova história. Deus não desistiu de você. Então não desista dele também. Teu pensamento tem que ser esse: Deus não desistiu de mim, por isso eu não vou desistir dele também. Eu vou voltar à casa do Pai. Isso fala de perseverança. Perseverança em buscar a presença de Deus. Isso fala de acertar contas com Deus. Acertar contas com o Senhor. E só depois entra o quinto ponto. Ele foi para a sua casa. Fala comigo, ele foi para a sua casa. Assumiu a sua responsabilidade, reassumiu o seu sacerdócio, depois de voltar da casa do Senhor. Onde é que você vai aprender a ser sacerdote no seu lar, a ser uma mulher virtuosa, um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo? É na casa do Senhor. Mas você não vai morar o tempo todo na casa do Senhor. Você vai ter que voltar para a tua realidade, para a tua casa, assumir as suas responsabilidades. Isso fala de responsabilidade. Ele assumiu a sua responsabilidade, ele não ficou transferindo para os outros o problema. Quando ele foi confrontado, levou um dedão do profeta na sua cara, ele falou: eu pequei contra o Senhor. Ele não disse: a mulher estava tomando banho pelada lá, e aí eu olhei lá da varanda, e aí sabe como é que é, né? Ele não fez isso. E para resolver o problema, eu tentei esconder, chamei o marido dela, para tentar que ele tivesse uma relação sexual com ela, e aí ele nem percebesse que ela estava grávida, e criasse aquele filho que era de Davi. Mas não funcionou. E aí Davi mandou matar esse homem. E assassinou o marido da mulher que ele tomou do outro. É trágico isso, gente. É terrível, sim ou não? Mas Davi assumiu a sua responsabilidade e se restaurou diante do Senhor. Amém? O mais importante da sua vida, querido, não é a ação, é a sua reação. A sua reação vai revelar quem você é. E você se surpreende geralmente com a sua reação, né? Você acha que você é paciente, amoroso, maravilha. Aí de repente alguém vem e pisa no teu pé, tudo se transforma num monstro. Fica iracundo, explode, sai xingando todo mundo. Aí você fala: mas fui eu que fiz isso. Irmão, isso é quem você é. A sua reação revela o seu coração. Por isso nós temos que cuidar com a reação. Você achava que era uma coisa, mas você precisa de mudanças drásticas na sua vida. Amém, irmãos? Davi reassumiu o seu sacerdócio no lar. Ele foi e deitou com a sua mulher,
restaurou a situação, e a Bíblia diz que logo em seguida, mesmo depois de perder o seu primeiro filho, Deus deu a oportunidade de um novo filho, Salomão, que foi o seu sucessor, conforme diz a palavra de Deus. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Deus pode te reerguer, Deus pode te restaurar. Deus é um Deus de reconciliação, de restauração, de transformação. Senão nós estamos brincando de religião aqui, gente. Se houver arrependimento no seu coração, se houver responsabilidade de assumir as consequências do fato, e se você buscar a presença e a graça do Senhor, com reações corretas, como Davi teve, Deus pode fazer isso. O segredo de Davi, ele reconheceu, ele se arrependeu, e ele reagiu de maneira correta, mediante o fracasso. Só pode recomeçar quem reconhece que não é digno diante de Deus. Você precisa entender, querido, que não é por causa de você, não é por causa da tua habilidade, não é porque você tem um status social, não é porque você é um baita profissional, não! A fonte da bênção na sua vida é o Senhor. Não confie no teu braço forte, não confie na sua habilidade, confie na graça e na misericórdia de Deus para com você. Amém? Só nasce de novo quem reconhece que é pecador, que é falho, que é frágil, que é corruptível, que é vulnerável, que é pó da terra. Por isso, quando você está de joelho, orando, chorando, você está beijando a terra. E quando você beija a terra, você está dizendo, eu vim do pó, eu sou pó, eu não sou nada sem Deus. Mas depois do pó, depois do prostrado, depois do choroso, depois da dor e do sofrimento, eu venço a dor e me levanto do pó da terra. E eu me lavo, eu me unjo, eu troco as minhas vestes, eu entro na casa do Senhor e depois volto para a minha casa. Amém? Tem muitos homens e mulheres que têm fugido das suas responsabilidades, fugido de casa. Tem um problema, tchau. Vai para o boteco, vai para o bar, vai jogar bola, vai não sei o quê. Mulher vai fofocar lá no salão, vai falar da vida dos outros, vai não sei o quê. Tem muita gente fugindo das suas responsabilidades. Foge do problema. Meu irmão, encare o problema. Porque senão, se você fugir do problema, lá na frente ele vai te pegar de novo. Deus vai tratar se você é filho. Amém? O pai que ama, disciplina os seus filhos. E quando somos disciplinados por Deus, nós temos que entender que somos filhos. Já não somos bastardos, porque o bastardo não é tratado. Mas o filho é tratado pelo pai. É disciplinado. Amém, meus irmãos? Ele foi para sua casa, reassumiu o seu posto, a sua posição em Deus, de cabeça, de sacerdote. Reconheça que você não é você, é Jesus. Confie na graça de Deus e no perdão de Cristo, não no seu braço forte. Homens e mulheres de Deus não têm medalhas. Homens e mulheres de Deus têm feridas cicatrizadas. Amém? Homens e mulheres de Deus não têm medalhões. Eles não se seguram ali na sua glória, não, eles se apegam na glória de Deus, e eles são cheios de cicatrizes, foram feridos, se feriram com erros e falhas, mas Deus os curou, e deixou aquelas marcas, para que você se lembre sempre da graça curadora e restauradora de Deus sobre a tua vida. Sim ou não, irmãos? Eu tenho no braço até hoje uma mordida de um cachorro, que eu recebi quando eu era pequeno. Fui visitar uns coleguinhas, meus vizinhos lá. E aí pulei dentro da casa, o cachorro veio, um dog alemão desse tamanho, veio em cima de mim. Nhac! Deu aquela mordidona. Está até hoje a cicatriz aqui. Mas, amados, foi a reação mais rápida que eu fiz. Eu levei a mordida e pulei do outro lado do muro e escapei. Glória a Deus! Porque eu reagi de maneira correta. Sim ou não? A cicatriz está aqui, mas a ferida já não existe mais. A marca ficou,
mas eu superei a dor, porque eu sou um vencedor e você também, no nome de Jesus. Quantos vencedores nós temos aqui nessa manhã, querido? Fala assim comigo, com as mãos para o alto, fala assim: todo vencedor venceu a dor e o fracasso. Senhor, me dá força e me ajude a reagir de maneira correta, mediante o fracasso. Eu quero ser um vencedor, aquele que venceu a dor e o fracasso, em nome de Jesus. Reaja da maneira correta, irmão. Se agarre em Deus. Você pode recomeçar. Deus tem um novo tempo, uma nova história sobre a tua vida. Deus tem perdão disponível para você, se no teu coração houver arrependimento. Deus só não perdoa coração impenitente, coração duro, que não se arrepende, de forma cíclica, vive de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. Saia do fracasso, saia da derrota, levante-se em Deus, lave-se no Senhor, unja-se nele, entre na casa do Senhor e volte para sua casa, reassumindo as suas responsabilidades, no nome de Jesus. Amém, querido? Você pode se colocar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Sempre antes de ceiarmos, nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa vida espiritual. De como você tem vivido com Deus, de que maneira você tem falado com o Senhor, de que maneira você tem vivido com o Senhor, querido. Talvez você chegou aqui fracassado, derrotado, destruído, a alma abalada, cheio de dor, mazelas, dificuldades, lutas e tribulações. Mas eu creio que o nosso Deus, o Deus da palavra, pode te dar um novo começo, um novo tempo e mudar a sua história. Amém, querido? Coloca a mão no seu coração agora, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Se você pecou, peça perdão pelo seu pecado. E pecado tem nome. Pecado tem que ser assumido, tem que ser pedido perdão. Se você ofendeu alguém ou machucou, querido, tome uma posição hoje, nesse dia, nessa hora, de ir lá pedir perdão, consertar, restituir, restaurar aquela situação. Deus pode te tirar desse movimento cíclico de derrota. Deus quer te fazer um vencedor, alguém que venceu a dor. Por isso, fala com Deus agora, pede perdão. Eu quero te dar um tempinho para que você possa consertar a tua vida com Deus, reavaliar a tua condição espiritual, de vencedor ou de fracassado, de derrotado ou de vitorioso, de estar em Cristo ou estar no mundo. Qual é a sua posição? Qual é a sua reação mediante o fracasso? Reaja como Davi. Busque a presença do Senhor, porque Ele tem graça e misericórdia sobre a tua vida. Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para dizer: filho, eu tenho perdão para a tua vida. Eu te agarro pela mão quando você não consegue andar. Eu tenho perdão e graça e misericórdia para derramar sobre você. Você pode ser diferente. Não é porque você pecou que você vai ficar prostrado, não. Eu estou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Confia em mim. Deixa eu ser teu amigo. Deixa eu tomar o controle da tua vida, da tua existência, da tua história. Deixa o meu espírito te lavar de dentro para fora, restaurar a tua alma. Fala com Ele. Saia da derrota. Levante-se em Deus. Lave-se na palavra, no sangue de Jesus e na unção do Espírito. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. O Pai está esperando de braços abertos para te receber, para te perdoar, para trocar as tuas vestes de imundícia com cheiro de lavagem de porcos, te dar novas vestes, uma sandália nova, colocar um anel sobre o teu dedo e restaurar a tua posição de filho na casa do Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença. Te entregamos esta palavra, fala com o teu povo, ministra os seus espíritos. Ó Deus, que eles reajam da maneira correta mediante o fracasso. Que eles se levantem no Senhor mediante a tua graça e misericórdia.
Que o teu sangue seja derramado sobre eles e sobre mim, porque somos pecadores e carecemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Somos teus filhos, e jamais queremos perder essa identidade de filhos, porque é nela que temos um destino glorioso contigo. Senhor, restaura a nossa sorte, muda a nossa história, perdoa o nosso pecado. Reconhecemos que somos pecadores, mas a tua graça nos basta. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E estamos aqui para te pedir perdão, para recomeçar um novo tempo, uma nova história. Em o nome de Jesus, assumimos uma posição diante do Senhor. Não vamos recuar, vamos avançar. Vamos reassumir a posição do teu coração. Em o nome de Jesus, derrama graça e glória. Em nome de Jesus. Quero te dar algumas orientações. Se você que é membro desta igreja está em pecado, pecado oculto, não confessado, talvez você tenha confessado a Deus, mas não tem trazido isto ao conhecimento da igreja, dos pastores, das obreiras, para que o seu pecado seja tratado. Você não deve participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Se você estiver em disciplina, também não. Você já sabe disso, porque nós sempre conversamos com as pessoas que entram em disciplina, que eles ficam afastados da comunhão do corpo de Cristo. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Pela palavra que você ouviu. Deus não se deixa escarnecer. Se você peca, você tem um acerto para fazer com Ele e no corpo. Se esse dedinho aqui for ferido, ele vai ficar contaminado. E ele precisa ser tratado. Se entrar aqui uma fresta ou alguma coisa, ferir esse dedo, vamos dizer que eu passo o dedo numa madeira e tem ali uma fístula, ela entra aqui e fica aqui, ela vai contaminando, ela vai gerando uma contaminação, ela precisa ser extraída aquilo. Aquilo precisa ser tirado, limpado, cuidado, para que a contaminação do corpo seja eliminada. Assim é o pecado na tua vida, na minha vida. Ela contamina o corpo de Cristo. Por isso precisa ser tratado. E se você participa da ceia do Senhor, mas eu já pedi perdão a Deus, mas não tratou do assunto. Você quer fugir da responsabilidade. Você está agindo de uma maneira contrária ao que Davi fez. Davi disse: pequei contra o Senhor. E porque ele confessou e não transferiu a culpa, nem escondeu a culpa, Deus disse: não morrerás. Esse morrerás aí não é morrer fisicamente, é morrer espiritualmente. É por isso que o Salmo 51 diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque se Deus retirasse o Espírito Santo de Davi, ele morria espiritualmente. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque enquanto eu me calei, o pastor Giovanni não citou o Salmo 32, os meus ossos se secaram. O meu pecado estava diante de mim, e o meu humor se tornou numa sequidão de estio. Eu fiquei horrível. Eu fui secando. Até que eu confessei. Até que eu abandonei. Até que eu resolvi o assunto.
Então não tente enganar a Deus. Irmãos, a palavra que eu dei naquela última vez que eu ministrei, ela é muito séria. Se você não estiver santo no corpo, e todo o pecado da carne é no corpo, você não será levado, você vai ficar para ser purificado pelo anticristo aqui. Então é muito importante que você confesse, deixe, para você alcançar a misericórdia. Mas se você encobrir as suas transgressões, você não vai prosperar. E se você ainda participar da ceia, você vai fazê-lo indignamente, não discernindo o que Jesus fez por você e o que significa isso. E o resultado será muito trágico na sua vida. Por isso, como nós temos aqui pessoas que estão nos visitando, se você é membro de uma outra igreja evangélica e está em plena comunhão com a sua igreja e com Deus, você é convidado para participar na mesa do Senhor. Os demais devem se abster da participação deste ato. Eu convido os diáconos, diaconisas que vão servir a ceia para estarem aqui comigo à frente. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, isto é, que já morreram. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Senhor Deus, este é um momento muito sublime, quando nós rememoramos o que Jesus fez por nós. Naquela noite em que Ele instituiu a ceia, foi a noite em que Ele pagou o preço. Foi a noite em que Ele foi preso, começou a ser espancado. Ó Deus, por causa dos nossos pecados. E nós queremos fazer isto agora, Senhor, em memória dEle, mas de uma maneira eficaz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que fizemos desde a última celebração da ceia, que participamos até agora. Perdoa, Senhor. E lava-nos com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, para que sejamos purificados, curados, libertos, e que possamos caminhar até a próxima celebração da ceia, se Jesus não retornar antes, de uma maneira triunfante, ó Pai, de uma maneira firme, e que o Senhor se agrade de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Vamos consagrar o pão, né, amados? Feche seus olhos diante do Senhor. Pai, nós consagramos diante do Senhor as porções que serão utilizadas. Ó Deus, do pão que simboliza o corpo de Cristo pendurado naquela cruz. Que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça, da Tua misericórdia, do alimento do céu sobre as nossas almas, através da participação desse elemento, ó Deus, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor promova a cura, Pai, na alma, no corpo, ó Deus, e restauração espiritual. Nós renovamos a nossa aliança de fé, de graça, de bênção e de vida contigo, declarando o nosso amor, nosso apreço e gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e nos liberte de todo o mal, restaurando a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Você aguarde a distribuição, por favor, para que possamos comer todos juntos. Jesus, Tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir, e em Ti todas as coisas vieram a existir. Jesus, Tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir, e em Ti todas as coisas vieram a existir. Pois Tu nos amas e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Pois Tu nos amas, pois o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 Tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir, e em Ti todas as coisas vieram a existir. Pois Tu nos amas e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 Jesus.
alguém que veio para participar e não foi servido, por favor, levante bem alto o seu braço para que possamos servi-lo. O que eu recebi do Senhor, isto também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei dele todos. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do que Jesus fez por você, por mim, por nós. Comamos todos juntos. Senhor, aqui estão estas porções que serão usadas agora, essas porções do suco da videira, desses cálices. Senhor, elas representam, simbolizam o sangue de Jesus que foi derramado como preço da nossa redenção. E Jesus disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com Ele. E nós temos parte com Jesus e queremos continuar a ter parte com Ele. Por isso que nós celebramos este memorial que Ele nos deixou. E agora, Senhor, que nós vamos tomar desse suco da videira, simbolizando o sangue do Teu Filho. Queremos te pedir, ó Pai, purifica, santifica estas porções e apenas estas que serão usadas nesta hora. E que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, ó Deus, remova da nossa vida o pecado e a iniquidade que acompanha o pecado. E que nós nos sintamos, Senhor, renovados, espiritualmente renovados ao participarmos deste ato. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bem mais que as forças poderias, que a natureza e tudo que se vê, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Bem mais que as forças poderiam,
que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Alguém que foi servido do pão, mas não do cálice, por favor, levante o braço para que possamos ver. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, a nova aliança, o novo testamento. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, isto é mais do que um simples ato. Aqui está simbolizado uma verdade profunda e eterna, de que Jesus morreu por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Foi só por isso. Por isso, pecar é alguma coisa muito grave diante de Deus. Mas o que Ele fez por você e por mim não foi vão. Não foi em vão, porque você e eu recebemos este sacrifício que Ele fez. Em memória do que Ele fez, bebamos juntos.
quero orar agora por você que tem alguma enfermidade, seja enfermidade no corpo ou na alma, para que você seja curado. A Bíblia é muito clara. Ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus não conseguiu carregar aquela pesada cruz até o Monte da Caveira. E os soldados romanos tiveram que recrutar um homem que vinha do campo para ajudá-lo, porque ele ficou extremamente fraco. A enfermidade de todos nós, Deus colocou sobre ele, sobre o seu corpo. Ele carregou com as nossas doenças, com as nossas enfermidades, com as nossas dores. O castigo que nos traz a paz com Deus, a reconciliação com Deus, estava sobre ele. Mas pelas suas feridas é que nós somos curados. Eu queria que você, num gesto de fé, tomasse posse do que Deus fez por você, do que Jesus fez naquela manhã memorável. Olha para a tua mão direita. Diga assim: Senhor Deus, coloque o teu poder curador nas minhas mãos, porque vou colocá-la no meu corpo para ser curado. Coloca-nas no alto da sua cabeça. Pai, nós estamos na tua presença e nós nos lembramos de que ao Senhor Jeová agradou moer o seu filho. O corpo do seu filho foi moído, foi despedaçado, foi arrancado pedaços dele, o seu sangue escorreu como preço de redenção, mas também, ó Deus, como preço de cura, de libertação. E por isso, Pai, que o teu poder que o Senhor colocou a pedido nosso, nas nossas mãos, agora comece a penetrar sobre o nosso corpo. Poder de Deus penetre agora através das nossas mãos e cura, Senhor, a nossa cabeça, cura, Senhor, o nosso cérebro, restaura, Senhor, aquilo que foi danificado, seja pelo tempo, seja por doenças. Que haja agora, Senhor, uma restauração. Comece o teu poder restaurando a nossa visão física, dando-nos, ó Pai, uma visão melhor. Ó meu Deus, cura também os ouvidos agora, Senhor. Cura, Senhor, os tímpanos, restaura aquilo que foi destruído, aquelas sequelas, ó Pai. Que nós comecemos agora a ser restaurados no nosso cérebro, nas nossas memórias, nas nossas emoções. Ó Deus, cura as emoções agora, Senhor. Cura também, ó Pai, a boca, Senhor. Tira o câncer da boca. Nós estamos agora, te pedimos, Pai, cura para os ossos dos dentes, ó Pai, para a garganta, para a faringe, a laringe, o esôfago, ó Deus, para os pulmões, para o coração, para os rins, para o fígado, para o baço, ó Deus, para todos os órgãos do nosso corpo, para os intestinos grosso e delgado, que haja cura agora, Senhor. Tira toda a diverticulose, a diverticulite, ó Deus, dos nossos intestinos. Que haja cura, restauração, renovação. Tira as sequelas cirúrgicas do nosso corpo, Senhor. Restaura os ossos, Senhor. Restaura os aparelhos, ó Pai, reprodutor, masculino e feminino. Ó Deus, restaura a bexiga. Ó meu Pai, recria, dá elasticidade novamente. Cura a próstata, Senhor. Cura as doenças ginecológicas. Ó Senhor, nós determinamos agora
que haja milagres no nosso corpo, porque nós repreendemos as doenças nos ossos, as doenças no sangue, as doenças na carne, nas células. Amaldiçoamos todo câncer para que morra e células novas sejam criadas através das células troncos, órgãos sejam criados e restaurados no corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos também determinando que haja restauração nos nervos, desde o alto da cabeça, todo o sistema nervoso seja recuperado agora, restaurado em nome de Jesus. Todo o sistema vascular seja restaurado agora, em nome de Jesus. Dissolvido toda a placa de gordura das artérias, das veias, em nome de Jesus. Que haja uma circulação perfeita do sangue, do alto da cabeça até a sola dos pés. Nós determinamos cura da diabetes agora, em nome de Jesus. Todas as sequelas sejam agora desfeitas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse, em nome de Jesus Cristo, das maravilhas que Ele conquistou para nós. E nos proclamamos libertos e curados de doenças físicas, emocionais, mentais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Graças a Deus. Eu tive orientação para fazer essa oração, por isso toma posse daquilo que o Senhor te deu agora e comece a confessar a sua cura, a sua libertação. É para a glória de Deus, não é para a nossa glória, é para a glória dele. Amém? Vamos unir as duas alas, nós vamos ter um cântico de comunhão. E quando nós estivermos cantando, irmãos, você olha para as pessoas que estão próximas de você, de lado, na frente, atrás. Pronuncie essas palavras que nós vamos cantar para ele, para ela. É um cântico de comunhão. Deus se alegra na comunhão do seu povo. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É algo muito sublime diante de Deus. Ele quer uma família em que os irmãos se amem. Amém? Então, você vai virar, se vai cantar. Na segunda parte, você vai soltar as mãos e vai dar alguns cumprimentos. Se você tem intimidade, dê um abraço, né? Dê um cumprimento respeitoso àquele que está próximo de você, e depois você vai em paz, debaixo da bênção do Senhor. Vamos fazer isso. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão.
sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Cumprimente quem está do seu lado. Não vou calar meus lábios. Vão com a paz do Senhor. E abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida